Oi gente, eu sou a Letícia Takei, atriz e estudante de produção cultural e dona deste canal. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que a criatividade é uma característica natural de todos os seres humanos. Todo mundo é criativo, todo mundo. Se você olhar para qualquer criança, você vai conseguir ver a criatividade nela. Isso tá natural em todo mundo. Não tem ninguém que nasceu da espécie Homo sapiens que não é criativo. Mas, ao mesmo tempo, o medo também é uma característica super natural do ser humano. Se você olhar para qualquer pessoa no mundo, acho que qualquer ser vivo, inclusive, você vai ver o medo presente nele. A criatividade ajudou a espécie humana a conseguir chegar onde a gente está hoje, mas o medo também. Porque quando você sente medo, normalmente os nossos antepassados, quando eles sentiam medo, eles percebiam que era o momento deles se preservar, de fugir, de alguma ameaça ou de lutar. O medo traz isso, essa urgência de ou lutar ou fugir. O que acontece? Hoje em dia, às vezes a gente tem medo e não necessariamente a gente tem que fugir. Não necessariamente é uma coisa horrível que vai acabar com a nossa vida. A gente pode sentir medo em situações mais bobinhas da vida, né? Quando a gente olha distante, tô falando. Não que o medo que você esteja sentindo seja bobo. Porque quando eu sinto medo, no momento que eu estou sentindo medo, ele não é bobo pra mim. É realmente um medo muito sério na minha vida. Quando eu tô sentindo aquele medo. Mas se a gente se distancia, se passa alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e a gente olha de novo para aquela situação, a gente consegue ver que muitas vezes ela é boba, ou a gente tá sentindo medo de uma coisa que nem chegou a acontecer. E a criatividade, ela também ajudou a espécie humana a chegar onde a gente tá hoje. É só você olhar para qualquer coisa à sua volta que você vai ver a ideia de alguém. Alguém teve aquela ideia, essa xuxinha de cabelo, por exemplo. Alguém teve a ideia de fazer um elastiquinho que prendia o cabelo das pessoas. Às vezes ela ficou rica com isso, não sei. Mas qualquer coisa que você olha na sua volta tem a criatividade de alguém. Provavelmente, se você pensar em quando você era criança, na sua infância, você vai conseguir lembrar de vários momentos que você foi uma pessoa criativa. Ou, se você não chama isso de criatividade, você vai conseguir lembrar de vários momentos que você conseguiu ser um pouco mais original ou um pouco mais genuíno. Porque as crianças têm isso. E por que elas têm isso? Não é porque elas são um ser especial, não é nada disso. Mas elas têm isso, que elas ainda não foram treinadas para ter vergonha de quem elas são. E a gente, infelizmente, vive uma sociedade que quanto mais a gente cresce, mais a gente fica inseguro de quem a gente realmente é. Por exemplo, as crianças. As crianças não têm medo de errar. Muito porque também a gente sempre coloca a criança, e ainda bem que a gente faz isso, a gente sempre coloca a criança em um lugar de que ela pode errar. Então, ela já se sente, tipo assim, tudo bem se eu errar, porque eu estou aprendendo, eu ainda estou na minha fase de aprendizado. Então, ela se permite errar mais. A criança não tem vergonha de passar vergonha, inclusive, ela fala mesmo o que ela tem pra falar, ela faz o que ela tem vontade de fazer. Se ela quer ir embora, ela vai, quer dizer, não que ela vai, não que ela possa, mas ela expressa que ela quer ir embora. Se ela não gosta de alguém, ela deixa claro na cara que ela não gosta da pessoa. E ela inventa várias coisas. As coisas que as crianças inventam, você pode reparar que, tipo, elas não estão pensando se alguém vai olhar para aquilo e achar que é bobo ou não. Elas simplesmente inventam. Então isso tá na gente, tá dentro de você. Se você já é adulto, isso já esteve dentro de você em algum momento. A gente só tem que resgatar. Porque a criatividade ainda tá em você. E o medo também. Então, qual que é o segredo de tudo isso? Se o medo e a criatividade estão em você, você tem que diminuir um pouquinho o medo para as coisas que não fazem sentido e aumentar a sua criatividade. Não é para você zerar o medo, porque ele ainda é importante. Não é para você zerar o seu medo, porque ele é importante. E o que acontece, gente? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, vão explicando pra gente, e tipo assim, não os nossos pais ou diretamente, mas se fosse uma mensagem subliminar que a gente pega na TV, na escola que a gente vai. A gente sente que o que a gente faz muitas vezes é errado, e na verdade não é só o que a gente é realmente, sabe? Aquilo que você tinha quando você era criança, de querer se expor, de ter as suas ideias, de colocar quem você realmente era no mundo, você entende que você tem que ir se fechando
e ficando um pouco mais parecido com todo mundo pra passar despercebido e sobreviver. Mas não é assim. Então o que você tem que fazer é diminuir o seu medo e talvez eu não consiga te ajudar em diminuir o seu medo. Se o seu medo for muito grande, eu aconselho você a procurar de repente uma ajuda profissional, que não tem nada de mais nisso. Você procurar de repente uma psicóloga ou um psicólogo ou alguma coisa assim. Se você sentir que ele é muito grande, que você precisa de ajuda. E em relação à sua criatividade, o que você tem que fazer é o seguinte. Tem um vídeo aqui no canal, dei algumas dicas práticas pra você conseguir ser mais criativo rápido, sabe? Dicas pra você colocar em ação e já começar a ser mais criativo. Mas o que a gente precisa entender é, ser criativo tá diretamente ligado com coragem. A sua criatividade tá em ser você. Só de você ser exatamente como você é, você já vai, provavelmente você é criativo. Quando você tá sozinho, quando você tá com seus melhores amigos, você já consegue ser natural, ser espontâneo, falar o que vier na sua cabeça sem ficar com medo das pessoas te julgarem ou não. E você tem que trazer isso mais forte para mais momentos do seu dia. Então, criatividade, um sinônimo para criatividade é coragem. Você tem que ter coragem de assumir quem você realmente é. E assumir quem você realmente é abraçar tanto todas as suas vitórias, que provavelmente você tem, mesmo que você não olhe tanto para elas, você tem essas vitórias dentro de você, quanto os seus fracassos, inclusive eles, porque os meus fracassos, querendo ou não, constituem quem eu sou, né? Faz parte de mim os fracassos que eu passei também. Então, aceita isso, aceita que você não vai ser o melhor sempre e que às vezes você vai sim conseguir ser o melhor em um momento, em alguma coisa, você vai conseguir. Para de achar que você não consegue. A gente tem que ter coragem de assumir quem a gente realmente é. E não adianta a gente ficar vendo beleza só no outro. Tem várias pessoas que a gente admira, mas não adianta você querer ser aquela pessoa. Foque em você, nas suas qualidades, em ser você e tenha coragem pra assumir quem você é. Eu vou falar uma coisa que quando eu li, mexeu muito comigo. Que é os principais arrependimentos que as pessoas têm quando elas estão morrendo. Isso que eu vou falar é um estudo que foi publicado no BBC, que foi uma enfermeira australiana que fez. E ela trabalhava na parte de cuidados paliativos, né? Que é quando as pessoas estão quase morrendo e tem esses cuidados para as pessoas conseguirem partir em paz, né? Então, eu vou ler aqui o trecho que foi exatamente dessa pesquisa para vocês verem, tá? O principal arrependimento de muitas pessoas é não ter tido coragem de fazer o que elas realmente queriam e não o que os outros esperavam que elas fizessem. Essa aqui é a frase da enfermeira e, tipo, eu acho que faz muito sentido a gente pensar sobre isso, sabe? Quando, às vezes, a gente tem uns medos que, na hora, pode ser um medo muito grande, mas se a gente pensar, nos últimos dias de nossas vidas, quando a gente pensa nesse medo, às vezes, se a gente deixar de fazer alguma coisa por causa dele, será que realmente valia tanto a pena, assim, abrir mão daquilo, sabe? Abrir mão de fazer aquilo que você queria, de se expor em algum sentido, de falar alguma coisa que você pensava, de publicar um vídeo, de escrever alguma coisa que você gosta. Será que realmente valeria a pena? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje sobre medo e criatividade. Se você gostou, se teve alguma coisinha que eu falei que te deu algum insight, te deu alguma coisa boa, não esquece de curtir, porque vai me ajudar muito aqui. Eu ainda estou começando o meu canal, então qualquer curtida me ajuda. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Comenta se você tem medo, se você consegue controlar o seu medo. Comenta aqui embaixo qualquer sugestão de vídeo que você achar aqui legal pro canal. E me procura nas minhas redes sociais, que é o Instagram. Lá eu consigo falar com vocês mais rápido. É uma rede social que dá pra se comunicar mais rápido. E eu também posto dicas mais, que eu tenho uma ideia assim, eu posto lá. Então me procure no Instagram e no TikTok. No TikTok eu compartilho, digamos assim, as minhas ideias mesmo. As minhas ideias de vídeo que eu tenho, que vai um pouco pro lado do humor e da comédia, que eu gosto muito. Então, me segue também aqui no TikTok. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.